Capítulo 2º da União. Artigo 20. São bens da União. Inciso 1º. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 2º. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental definidas em lei. Inciso 3º. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Inciso 4º. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2º. Inciso 5º. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Inciso 6º. O mar territorial. Inciso 7º. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. Inciso 8º. Os potenciais de energia hidráulica. Inciso 9º. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Inciso 10º. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Inciso 11º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1º. É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo 2º. A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União, inciso 1º, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Inciso 2º. Declarar a guerra e celebrar a paz. Inciso 3º. Assegurar a defesa nacional. Inciso 4º. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 5º. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Inciso 6º. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Inciso 7º. Emitir moeda. Inciso 8º. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e de previdência privada. Inciso 9º. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Inciso 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Inciso 11. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Inciso 12. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, a linha A.
os serviços de radiofusão sonora de sons e imagens. A linha B, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. A linha C, a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. A linha D, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de estado ou território. A linha E, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. A linha F, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Inciso 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Inciso 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Inciso 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Inciso 17. Conceder anistia. Inciso 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Inciso 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Inciso 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Inciso 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Inciso 22. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A linha A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. A linha B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. A linha C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. A linha D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Inciso 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Inciso 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre: inciso 1. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso 2. Desapropriação. Inciso 3. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Inciso 4. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiofusão.
Inciso 5º, serviço postal. Inciso 6º, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso 7º, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Inciso 8º, comércio exterior e interestadual. Inciso 9º, diretrizes da Política Nacional de Transportes. Inciso 10, regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inciso 11, trânsito e transporte. Inciso 12, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Inciso 13, nacionalidade, cidadania e naturalização. Inciso 14, populações indígenas. Inciso 15, emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Inciso 16, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Inciso 17, organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. Inciso 18, sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. Inciso 19, sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Inciso 20, sistemas de consórcios e sorteios. Inciso 21, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Inciso 22, competência da Polícia Federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais. Inciso 23, Seguridade Social. Inciso 24, diretrizes e bases da educação nacional. Inciso 25, registros públicos. Inciso 26, atividades nucleares de qualquer natureza. Inciso 27, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecendo ao disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Inciso 28, defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Inciso 29, propaganda comercial. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 1º. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2º. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3º. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4º. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5º. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Inciso 6º.
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7º. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8º. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9º. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e a exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão as normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: inciso 1º, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 2º, orçamento. Inciso 3º, juntas comerciais. Inciso 4º, custas dos serviços forenses. Inciso 5º, produção e consumo. Inciso 6º, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 7º, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso 9º, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inciso 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Inciso 11. Procedimentos em matéria processual. Inciso 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Inciso 13. Assistência jurídica e defensoria pública. Inciso 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 15. Proteção à infância e à juventude. Inciso 6º. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Capítulo 3º dos Estados Federados. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei,
vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos estados: inciso 1º, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Inciso 2º, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Inciso 3º, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Inciso 4º, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. Observado que dispõem os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 desta Constituição. Parágrafo 1º. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, incisos 1º, 4º e 5º. Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado que dispõem os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Capítulo 4º dos municípios. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com o interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 1º. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Inciso 2º. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Inciso 3º. A posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Inciso 4º. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de: a linha A, 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. A linha B, 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes. A linha C, 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e até 500 mil habitantes. A linha D, 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. A linha E, 17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. A linha F, 19 vereadores nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. A linha G, 21 vereadores nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes. A linha H, 23 vereadores nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes. A linha I, 25 vereadores nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes. A linha J, 27 vereadores nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes. A linha K, 29 vereadores nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes. A linha L, 31 vereadores nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1.050.000 habitantes. A linha M, 33 vereadores nos municípios de mais de 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000 habitantes. A linha N, 35 vereadores nos municípios de mais de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000 habitantes. A linha O, 37 vereadores nos municípios de mais de 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000 habitantes. A linha P, 39 vereadores nos municípios de mais de 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000 habitantes. A linha Q, 41 vereadores nos municípios de mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes. A linha R, 43 vereadores nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes. A linha S, 45 vereadores nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes. A linha S, 45 vereadores nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. A linha T, 47 vereadores nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes.
A linha U, 49 vereadores nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. A linha V, 51 vereadores nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes. A linha W, 53 vereadores nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes. A linha X, 55 vereadores nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. A linha V, inciso 5º. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Inciso 6º. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. A linha A. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. A linha B. Em municípios de 10.001 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. A linha C. Em municípios de 50.001 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. A linha D. Em municípios de 100.001 a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. A linha E. Em municípios de 300.001 a 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. A linha F. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Inciso 7º. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Inciso 8º. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Inciso 9º. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Inciso 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Inciso 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Inciso 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Inciso 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado. Inciso 14. Perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único. Artigo 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159,
efetivamente realizado no exercício anterior. Inciso 1º. 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. Inciso 2º. 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. Inciso 3º. 5% para municípios com população entre 300.001 e 500 mil habitantes. Inciso 4º. 4,5% para municípios com população entre 500.001 e 3 milhões de habitantes. Inciso 5º. 4% para municípios com população entre 3 milhões e 1 e 8 milhões de habitantes. Inciso 6º. 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. Parágrafo 1º-A. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Parágrafo 2º. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Inciso 1º. Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. Inciso 2º. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou, inciso 3º, enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Parágrafo 3º. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º deste artigo. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1º, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2º, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 3º, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 4º, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Inciso 5º, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 6º, manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Inciso 7º, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Inciso 8º, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. E inciso 9, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão, durante 60 dias anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. E parágrafo 4º.
É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Capítulo 5º do Distrito Federal e dos Territórios, seção 1ª do Distrito Federal. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Parágrafo 2º. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, e dos deputados distritais, coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais para mandato de igual duração. Parágrafo 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. Parágrafo 4º. Lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Seção 2 dos Territórios. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4º deste artigo. Parágrafo 2º. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3º. Nos territórios federais com mais de 100.000 habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo 6º da Intervenção. Artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 1º, manter a integridade nacional, inciso 2º, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, inciso 3º, para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, inciso 4º, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, inciso 5º, reorganizar as finanças da unidade da federação que, a linha A, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. A linha B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Inciso 6º, prover a execução da lei federal, ordem ou decisão judicial. Inciso 7º, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A linha A, forma republicana, sistema representativo e regime democrático. A linha B, direitos da pessoa humana. A linha C, autonomia municipal. A linha D, prestação de contas da administração pública direta e indireta. A linha E, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, inciso 1º, deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Inciso 2º,
não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Inciso 3º, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Inciso 4º, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá. Inciso 1º. No caso do artigo 34, inciso 4º, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coato ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Inciso 2º. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 3º, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República na hipótese do artigo 34, inciso 7º, e no caso de recusa à execução de lei federal. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, incisos 6º e 7º, ou do artigo 35, inciso 4º, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Inciso 4º, parágrafo 4º, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.